Que bom chegar a seu lar neste momento com um testemunho de minha vida, que no decorrer destes minutos que iremos passar juntos, irei fazer com que você possa ficar ciente do que Deus tem feito em minha vida. Desde que, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, desde quando as primeiras comunidades tomaram conhecimento desta palavra, desta saudação que o arcanjo Gabriel levou na sua chegada a Maria. A Maria até então simplesmente Maria de Nazaré, de uma família pobre, talvez desprezada, de uma família que ninguém dava muita importância, até porque ela própria era uma mocinha desprovida de preconceitos, de paradigmas e com certeza de vaidade. Que palavras são estas? Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1 e no versículo 28, que diz: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça. Desde que as primeiras comunidades tomaram conhecimento também das palavras que Isabel proferiu a Maria no momento da visitação. Que palavras são estas? Continuamos no mesmo capítulo 1 desta feita, no versículo 42. Com um grande grito exclamou: você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. Quando os primeiros cristãos tomaram conhecimento desta palavra, e sobretudo depois do ano 431, quando houve o concílio de Éfeso, que definiu que Maria é Theotokos, ou seja, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus. É aqui no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 1, que nós já temos uma clareza de quem é Jesus, porque este texto se expressa que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As primeiras comunidades não hesitaram, não perderam tempo, e até mesmo fazendo ressonância e eco aquilo que Maria mesma disse no Magnífica, que doravante todas as gerações me chamarão, me proclamarão de bem-aventurada. Desde os primórdios da fé cristã, a igreja diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É com esta Ave Maria que eu entro no seu lar, caro amigo, caro amiga, para partilharmos esta experiência que Deus deu-me a graça, por um fim que Ele sabe qual, de hoje poder partilhar convosco a minha experiência de pastor pentecostal para católico apostólico romano. E também eu sigo com vocês o princípio bíblico de São Pedro, quando disse às autoridades judaicas: nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Desde a minha infância fui protestante pentecostal, nasci no protestantismo e lá vivi quase 30 anos de minha vida. Desses 30 anos, passei 9 anos como pastor, 5 anos como pastor evangelista e 4 anos como pastor titular.
Desde a minha infância, Deus deu-me a graça de ter na minha companhia uma mulher, chamada a irmã Elza Albuquerque, a mãe que Deus colocou na minha história, a mãe que no seu ventre eu fui gerado. E esta mãe deu-me uma criação segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Aprendi a ler na Bíblia. Foi mamãe que ensinou-me a orar. Foi mamãe que ensinou-me o amor pela igreja. Foi mamãe que ensinou-me que nós não podemos viver sem Deus. E para que esta criação fosse autêntica, mamãe empenhou todos os seus esforços, ensinando-nos o caminho de Jesus Cristo. E lá aprendi coisas maravilhosas, coisas belas, que anos dourados, que anos risonhos, que anos tão belos foram aqueles que passei no protestantismo pentecostal. Todavia, algumas coisas faltaram eu aprender. Destas coisas que faltaram eu aprender, destaco duas. Não conhecia a Eucaristia, não conhecia a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, em corpo, em sangue, em alma e em divindade. A segunda coisa, não conhecia também a figura de Maria. O que Maria era para mim, como vou cantar depois em uma música, foi uma serva que depois morreu, acabou-se, está sepultada, uma mulher como qualquer uma outra. Hoje, pela graça de Deus, tenho a oportunidade de conhecer, claro que não como deveria. Reconheço que, como católico, muita coisa ainda falta para eu conhecer sobre a figura de Maria, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a doutrina da Igreja Católica. Todavia, o pouco que conheço tem servido para solidificar a minha fé, para solidificar a minha caminhada de católico apostólico romano. E como começou isso, missionário Sidney? Acontece quando no ano de 1996 era pastor no estado do Amapá, e no dia 2 de abril do ano de 1996, em um daqueles dias que nada acontece como nós queríamos que acontecesse, eu fiz um questionamento com Deus. Eu disse: por que, Pai, o Senhor permite que essas turbulências ocorram na vida dos seus filhos? Eu vim a esta cidade fazer um trabalho para o Senhor, um trabalho com crianças. E por que que tudo deu errado? Estava embaixo de uma árvore, e embaixo daquela árvore, com a mão direita segurando, escorada naquela árvore, e a cabeça baixa. Ao levantar a cabeça, a uma distância de uns 3 metros de mim aproximadamente, estava uma mulher mais alta que eu, morena, dos cabelos longos, e trazia sobre seu corpo uma roupa branca. Falou comigo, pegou em minha mão direita, disse-me que algo iria acontecer, e em menos de 10 minutos aconteceu o que aquela mulher havia dito-me. Todavia, após ela falar comigo e pegar em minha mão direita, ela passou aqui pelo meu lado esquerdo. Quando olhei a direção em que havia ido, não tinha mais ninguém. Como eu era um pastor pentecostal, caí ajoelhado, dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas estranhas, glorificando a Deus.
porque eu estava convicto que naquele momento que tudo deu errado para mim, Deus havia mandado até a presença do pastor Sidney Oster de Alencar um anjo na forma, na aparência de uma mulher. Muito embora saibamos que anjos não têm sexo, mas Deus é soberano. Quem é o homem para dizer a Deus: por que fazes isto? Fiquei glorificando a Deus. Em menos de 10 minutos, o que ela falou que iria acontecer, aconteceu. Contei para vários pastores, e todos eles comungaram comigo, inclusive minha esposa, que havia sido um anjo na aparência de uma mulher. Quase 2 anos transcorrem-se deste acontecimento. Continuei pastor, mais convicto, mais autêntico, mais destemido. Porém, quase 2 anos após este fato, esta mesma mulher, esta mesma figura feminina, vai aparecer-me por uma segunda vez, diferente da primeira vez. A primeira vez foi ao vivo e a cores, ela pegou em minha mão. Mas na segunda vez, foi em um sonho. E naquele sonho, ela disse-me: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Acordei, era madrugada do dia 16 de dezembro de 98. Eu estava de viagem ao estado do Maranhão, a capital daquele estado, para pregar em um evento do Círculo de Oração. Chamei minha esposa, que dormia a meu lado, contei o sonho e ela disse-me: escreva essas palavras. Passei para o papel, mas veio-me uma inquietação. Por que a inquietação? Porque esta figura feminina, que na minha concepção até então era um anjo na forma de uma mulher, desta feita no sonho, ela apareceu ao lado de uma imagem católica. Depois eu fui saber que tratava-se da imagem de Santa Isabel de Portugal. Eu disse: Deus, se é um anjo, o porquê o Senhor permite que apareça ao lado da imagem desses católicos? Coisa que eu detestava, porque segundo a minha hermenêutica bíblica, a minha exegese bíblica, os católicos adoravam imagens. E por que eu pensava desta maneira? Porque eu só lia na Bíblia aqueles textos que Deus proíbe fazer imagens, aqueles versículos que Deus manda fazer imagens, e por sinal colocar no lugar mais santo do templo, eu não lia. Você lembra quando Deus mandou Moisés fazer 2 querubins de ouro batido e colocar sobre a arca da aliança? A arca era a coisa mais sagrada que tinha. Você lembra quando Deus mandou Moisés fazer a imagem de uma serpente de bronze e colocou na ponta de uma estaca? Você lembra quando Deus disse para Salomão construir o templo, colocando muitas imagens, muitos enfeites, inclusive imagens de bois? Quantas vezes eu usei o Salmo 115 na Bíblia grega, na Bíblia hebraica é o 114, para condenar os católicos, para dizer que o Deus deles tem boca e não falam. O Deus dos católicos tinham ouvidos, mas não escutavam, tinham pés, mas não andavam. E os católicos tornavam-se semelhantes às imagens que eles mesmos fabricavam.
Mas eu não tinha esta compreensão, este entendimento. Por que, Pai, este anjo vai aparecer-me ao lado da imagem desses católicos? A confusão foi tal que eu tive que procurar o padre dos católicos. Enquanto aguardava o padre dentro da igreja, que disseram-me que iria chegar às 9 horas da manhã, vi uma cena dentro daquela igreja que deixou-me escandalizado. Próximo ao altar estava uma mesa, e sobre aquela mesa estava um objeto dourado semelhante a um cálice. Não passava pela minha cabeça que era uma âmbula. Não passava por minha cabeça que aquelas poucas senhoras que estavam dentro da igreja estavam fazendo adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando vi aquilo, ponderei: Deus trouxe-me aqui para que eu visse esta cena ridícula. Essas mulheres chamando de Deus para um objeto que assemelha-se a uma panela. Por que eu disse aquilo? Até aquele momento era uma ignorância. Eu não sabia o que havia dentro da âmbula. Eu só estava olhando a âmbula pelo lado de fora. É o nosso mal. Por isso que às vezes não conhecemos a igreja, porque só olhamos superficialmente, pelo lado externo. Somente quando nós quebramos o coco é que nós vamos tomar da água e comer da carne do coco, como dizia o saudoso Dom Helder Câmara. Vou lá e irei dizer para essas mulheres que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Com 4 metros que estava aproximadamente daquela mesa, onde estava aquela âmbula, que até então para mim não passava de uma simples panela dourada. A 4 metros de distância daquela mesa, em cima daquela âmbula, estava uma bola de fogo, mais ou menos desse tamanho. As pernas tremeram. Veio aquele calafrio ao corpo. O que é isto, meu Deus? É projeção da minha cabeça? Eu estou vendo mesmo? Veio o pensamento: isto é coisa do demônio, pastor Sidney. Para você não falar de Jesus para essas mulheres que estão adorando um objeto para o qual chamam de Deus, para o qual chamam de Jesus Cristo. Atrevi-me a dar mais uns passos, e quando já estavam uns 2 metros de distância para chegar àquela mesa, as pernas travaram, nem para frente nem para trás. Eu não tinha mais firmeza na perna. As lágrimas rapidamente começaram a jorrar dos meus olhos. Parece que uma mão empurrava-me aqui na nuca, e eu caí debruçado em frente àquela mesa. Caí chorando, dando glória a Deus, aleluias, glorificando a Deus, falando em línguas estranhas. Era uma presença de Deus sobrenatural. Isso não quer dizer que enquanto pastor no protestantismo eu não sentisse a presença de Deus. Mas o que estava acontecendo comigo naquele dia era algo inédito, até então jamais por mim vivido. Fiquei lá chorando, sentindo aquela presença sobrenatural e desfrutando daquele oásis, daquele paraíso que Deus fazia existir em minha alma, dentro daquela igreja católica apostólica romana. Foi exatamente naquele dia, o primeiro dia que entrei em uma igreja católica, o dia 16 de dezembro de 1998, que eu tive a plena certeza que Jesus Cristo
Ele sempre esteve vivo, com poder, com grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando levantei dali, estava claro no meu coração: jamais, jamais vou dizer, eu estou salvo. Quem é da minha igreja está salvo. Os católicos estão todos no inferno. Deus dava-me a graça de saber que Ele estava ali presente. E como não poderia estar em uma igreja que Ele mesmo fundou? Em uma igreja que Ele mesmo disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nunca mais, Jesus, vou humilhar os irmãos católicos. Nunca mais vou convidá-los para aceitar Jesus, para deixarem a Igreja Católica e entrar para a minha igreja. É exatamente aí que tive a felicidade de encontrar o padre Cláudio de Souza Barradas, que foi meu pároco na cidade de Santa Isabel por 3 anos. Contei estas experiências, estes acontecimentos, e o padre Cláudio Barradas levou-me então aos bispos da Arquidiocese de Belém do Pará. E eu tive que contar estes e outros acontecimentos em detalhes. Foram quase 5 horas de conversa. E depois que tudo contei, o bispo pediu licença, reuniu-se com outro bispo e alguns padres que lá estavam. Quando retornou, ele disse: pastor, pela sua história, pelos fatos que transcorreram-se em sua vida, chegamos à conclusão que pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Ninguém afirmou que era. O arcebispo não disse que é. Ele disse: pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Fiquei surpreso, mesmo em meio àquela exclamação do bispo. Ele não convidou-me para ser católico. Ele não usou esta situação para dizer: você está vendo, é Nossa Senhora que aparece, e já apareceu tantas vezes, e está aparecendo agora para vocês protestantes, para vocês pastores, para vocês deixar a igreja de vocês e virem para a Igreja Católica. Continuou conversando comigo, almoçamos. Quando estava dando a hora de sair, ele disse: pastor, eu quero dar ao Senhor 3 presentes. Foi quando então o bispo deu-me o terço, o crucifixo e um livro cognominado Catecismo da Igreja Católica. Apenas ele disse: se o senhor quiser saber o que nós pregamos na Igreja Católica, leia este livro. Li o Catecismo da Igreja Católica dentro de um mês, com a Bíblia ao lado. Todas aquelas referências bíblicas que tem no Catecismo, eu conferia na Bíblia. Quando terminei de ler o Catecismo, descobri porque tem imagens na Igreja Católica, o porquê da imagem de Maria, o porquê dessa amizade tão encharcada dos católicos com Maria, o porquê que a espiritualidade católica convida tanto Maria para estar com ela. Entendi porquê do Papa, que eu chamava de a besta apocalíptica, detentor do número 666. Verdadeiramente, a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. É uma igreja que tem 2000 anos de história. Agora eu compreendo o porquê do terço, o porquê de Maria,
o porquê daqueles questionamentos todos que eu fazia em acusações contra o catolicismo. Todavia, eu não vou ser católico. Vou continuar na minha igreja, onde sou pastor. Agora, este ensinamento do catecismo, eu irei passar para os meus irmãos protestantes. O meu objetivo não era fazer com que os católicos, os protestantes, adorassem Maria. Coisa que a própria Igreja Católica nunca fez em 2004 anos de história. E não era agora que eu iria fazer os irmãos protestantes adorar Maria. O que eu queria era que os meus irmãos protestantes, onde eu era pastor, tivesse, se não a veneração que os católicos têm por Maria, mas que tivesse o respeito por ela, porque ela não foi uma mulher qualquer. Ela foi uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para levar o homem de volta a Deus. Eu não queria que os meus irmãos protestantes tivessem essa mesma amizade por Maria. Eu queria apenas respeito. Todavia, quando comecei a ensinar estas coisas, fui chamado para uma reunião. Lá chegando, deparei-me com quase 50 pastores que estavam reunidos em uma sessão extraordinária para darem-me a oportunidade de retratar-me com a igreja a qual pertencia. Ou deixava de falar sobre Maria, ou então eu seria naquele dia afastado, disciplinado da convenção a qual pertencia. Foi quando então disse para todos aqueles pastores lá presentes: se pelo único motivo de eu estar falando sim de Maria, eu tenho que retratar-me, senão serei afastado, saibam os senhores, que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico, apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Inclusive para muitos católicos, são muitas pessoas que ligam para mim da Igreja Católica, que têm muitas dúvidas sobre Maria, o que ela significa na história da salvação. É muitas pessoas que lamentavelmente ainda não sabem quem é esta mulher. É a mãe de Jesus Cristo, o nosso Salvador. É a filha de Deus Pai. É a mãe do Filho. Ela é a esposa do Espírito Santo. Que grandeza ela ter sido a escolhida de Deus por sua obediência. Diante desta minha saída, desta minha decisão, vem um preço muito alto. Um preço que tudo perdi. Inclusive, o relacionamento com minha mãe, que até então era tão sólido, tão autêntico, tão consistente, agora estava abalado. Porque minha mãe não aceitava o fato do seu querido filho, que ela tanto fez para educar nos caminhos do Senhor, que tudo fez para que fosse pastor, agora dizer que era católico foi muito difícil, foi muita dificuldade. Além desta dificuldade, teve também uma outra dificuldade com a minha esposa, porque ela disse que nem mesmo minha mãe estava do meu lado, nem mesmo minha mãe tinha conseguido perdoar, aceitar aquela situação, e ela também não aceitaria. E o sinal de sua não aceitação é que ficamos 1 ano e meio separados. Passei um deserto, um momento muito cruciante dentro da Igreja Católica. Por quê?
Dentro da Igreja Católica, eu era vítima de uma tão grande desconfiança, de uma tão grande rejeição, porque muitos diziam que eu era um espião dentro da Igreja Católica, que eu queria ganhar a confiança dos católicos para depois levá-los a uma igreja protestante. Outros ainda diziam que eu queria saber defeitos dos católicos, de padres, de freiras, de bispos, para depois escrever um livro. Aquilo era tudo uma armação. Era uma rejeição tão grande. É exatamente nesta época que o pastor Sidney de Alencar, ele vai engraxar sapato no terminal rodoviário de Belém do Pará, lá em São Brás. É nesta época que o pastor Sidney de Alencar vai dormir em cima de papelão sobre um estrado de cama. Era rejeição dentro do catolicismo e perseguição do lado protestante, sobretudo da minha família. E diante da situação que estava vivendo, muitos pastores chegavam comigo para dizer: você está vendo? Essa é a situação do homem que deixa Jesus, que deixa os caminhos de Deus. Você não passa de um trapo humano. Você é o sinônimo da miséria. Um homem que tinha uma boa projeção. Quantas pessoas não me conheceram? Quantos não me conheceram do livro A Batalha de Davi, o Gigante Filisteu? Quantos não me conheceram daquele outro livro, Do Exílio ao Poder? Quantos não me conheceram de rádios, de televisão? E agora, estava naquela situação, mas eu voltei àquela igreja onde caí diante de Jesus sacramentado. E quando cheguei naquela igreja, um trapo humano, cheio de dores, cheio de mágoas, diante do que estava enfrentando, do que estava vivendo, coloquei-me embaixo do sacrário, e diante de Jesus sacramentado, eu começo a fazer um pedido: ajuda-me a superar todas estas dificuldades. Não permita, Senhor Jesus, que eu venha perder a minha fé. E enquanto eu estava embaixo do sacrário, colocando as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, as minhas limitações diante de Jesus, eu sentia como que eu estava jogando-me nos braços de alguém. Eu sentia-me como que eu estava amparado, protegido, diante de toda a situação caótica que vivia. Agora eu sentia que eu estava repousando em um porto seguro. Eu era como um navio que depois de uma longa tempestade em um oceano, ele consegue chegar a um porto seguro. E esse porto seguro foi Jesus. Quem sabe a situação que vivi é a situação que você está vivendo agora. Quem sabe porque você colocou sua confiança em tantas pessoas, em tantas coisas, agora você está aí nesta depressão, nesta tortura, nesta tristeza, nesta ansiedade, que você não sabe como dela sair. Querido irmão, querida irmã, amigo, amiga, só Jesus pode te fazer feliz. Que bom estarmos nos braços de Jesus. Que bom confiar em Jesus. Aqueles que confiam no Senhor, já dizia o salmista, é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Continuei confiando, insistindo que Deus iria restaurar a minha história. 1 ano e 3 meses, naquele suplício, naquela desilusão talvez, por causa das amizades, as pessoas que mais diziam amarem-me, agora viraram as costas para mim. E pessoas tão íntimas, tão queridas,
Mas com 1 ano e 3 meses, mamãe manda me chamar para ir à sua casa. Lá chegando, mamãe abre os braços, chorando, abraça-me e diz: meu filho, perdoa-me. Porque quando todos te viraram as costas, eu também virei. Eu fechei as portas desta casa, que é sua também. Perdoa-me, filho, porque eu estou convicta que você só está na Igreja Católica hoje porque Deus colocou você dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Agradeci a Deus, mas ainda faltava a minha esposa, faltavam os meus filhos. 3 meses depois deste acontecimento, fui convidado para pregar em uma paróquia. E quando o padre dava-me o microfone, uma ministra de Eucaristia levava-me um recado para que eu fosse lá fora atender uma mulher que estava chorando, desesperada, e dizia ser minha esposa. Perguntei como ela era. Disse-me a ministra: uma morena, alta, forte. É minha esposa. Morena, alta, forte é as características físicas da minha esposa. Pedi licença ao padre e às pessoas que estavam naquela igreja. Acompanhei aquela ministra e de longe olhei, próximo ao muro, com uma mão segurando a grade do muro e a outra sobre o peito, era minha esposa, que em meio às lágrimas respondeu a minha pergunta: eu vim aqui para pedir-te perdão por tudo que fiz. Todo mundo tinha o direito de te renunciar, de te excluir, menos eu. Nem a sua mãe fez o juramento que eu fiz. Eu prometi estar a seu lado na tristeza, na fome, na doença, em todos os momentos difíceis. E eu não fui fiel a Deus. Eu vim aqui para pedir perdão a você por tudo e dizer também que se você aceitar-me de volta, a partir de agora, eu quero ser católica, apostólica romana, junto com você. Foi o presente de Deus que Ele concedeu-me. E esta é a grande razão que me faz cortar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, e dizer, sem medo algum, que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, Deus está fazendo maravilhas, está restaurando famílias, curando doentes, libertando pessoas oprimidas, pessoas que outrora eram escravizadas, pessoas que outrora estavam distantes de Deus. Muitas destas pessoas estão encontrando-se dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, porque em 2004 anos ela prega uma mensagem: em nenhum outro há salvação. Em cima nos céus e embaixo na terra não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que possamos ser salvos. Logo em seguida, tive a graça de Deus de ter como meu diretor espiritual o bispo da prelazia do Marajó, Dom José Luiz Ascona, que desde que entrei à Igreja Católica, ele acompanha-me, ele tem estado comigo em muitos momentos, orientando-me, mesmo que seja ao telefone, como devo comportar-me, o que devo fazer para continuar com a minha missão de missionário. Sou feliz, sou grato, sou agradecido a Deus, porque Ele colocou Dom José Luiz Ascona em minha vida como meu pai, como meu diretor espiritual. Hoje, ando pelo Brasil, pregando a palavra de Deus, dando esse testemunho, cantando, exaltando a Jesus Cristo, pelas muitas maravilhas que Ele faz em nossa vida. Também pela graça de Deus, lá no estado do Pará, estamos construindo o Centro Educacional Maria Santíssima, que tem o objetivo de formar pregadores dentro da Igreja Católica,
crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas que queiram melhor conhecer a doutrina católica. O meu objetivo não é formar estas crianças para que possam discutir religião. É para que, tal como diz São Pedro, estejam prontas a dar a razão da sua esperança, da sua fé, da sua catolicidade, de uma igreja que é una, que é santa, que é católica e que é apostólica. Para que possam, em todos os momentos de sua vida, serem verdadeiros cristãos autênticos, que não venham ser levados por todo o vento de doutrina, mas que possam ter edificado a sua casa sobre a rocha, que vieram as turbulências, os vendavais, os ciclones, mas não puderam destruir aquela casa, porque aquela casa está edificada sobre a rocha, e a rocha sobre a qual a Igreja Católica está edificada é a rocha chamada Jesus Cristo. Esta rocha, é este rochedo, esta fortaleza que eu anuncio pelo Brasil, que eu comungo da mesma ideia da Igreja Católica. Anunciar Jesus, centro da vida da igreja. E também não podemos deixar de venerar Maria, mãe de Jesus, mãe da igreja, nossa mãe. Jesus, para os católicos, ele é rei. Nós não nos cansamos de dizer, ele é o nosso rei. Se ele é rei, a mãe do rei só pode ser rainha. Ofereço de todo o coração a você, querido irmão, a você, querida irmã, a você, querido amigo, a você, querida amiga, mãe rainha, a mãe de Jesus Cristo, a mãe do nosso rei, que no nome de Jesus, que na potência do Espírito Santo e que pela intercessão de Nossa Senhora esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, amém, amém.